Oi, gente! Esse vídeo é um vídeo que vai sobre encomenda. Na verdade, muitas pessoas sempre me perguntam, sempre contam as suas histórias. E grande parte dos problemas que eu vejo que as pessoas têm, ou do gatilho, na verdade, que vai mostrar que essas pessoas estão enfrentando problemas, é a vida amorosa. Então, esse vídeo vai sobre relacionamentos. Atendendo a pedidos, eu não sei o que é que vocês acham que faz de mim alguém apto para falar sobre relacionamentos amorosos, mas me pediu a minha opinião. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, falando um pouquinho sobre o que eu penso. A primeira coisa que me perguntam sempre, eu não sei se através dos meus vídeos eu acabo passando uma imagem de aceitação das coisas como elas são, e a gente tem que ser a gente mesmo e pronto. As pessoas me perguntam se eu acredito em amor, se eu acredito em alma gêmea, se eu acredito em relacionamento, e eu digo, claro que eu acredito. Eu acredito em almas gêmeas, eu não acredito que exista uma, eu acredito que nós temos uma família espiritual, e essa família espiritual nos acompanha ao longo das nossas vivências, né, das nossas vidas, das nossas experiências. Acho que isso faz parte da nossa evolução. E acho que essas pessoas não necessariamente uma alma gêmea, a gente precisa ter um relacionamento afetivo, amoroso com essa pessoa, né? Eu acho que existem aquelas pessoas que a gente conhece e que essas pessoas, em muito pouco tempo, elas se tornam muito queridas, parece que a gente já se conhece há muito tempo, aquelas pessoas que sem fazer nada já parece que a gente gosta de graça dessa pessoa, e pessoas que quando você conhece, você fica até feliz, aliviado, que você fala, nossa, como eu senti falta dessa pessoa na minha vida, porque às vezes existem conversas que você só tem com essa pessoa. Então eu acho que existe sim alma gêmea, eu acredito que isso faça parte da nossa história evolutiva, acho que semelhante atrai semelhante, e como eu digo para algumas pessoas, eu acho que existem pessoas que é como se Deus fosse fazendo as pessoas aos lotes, né? Pessoas da mesma espécie, não sei como explicar isso, mas é como se a gente fosse se reencontrando pela vida, como se a gente fosse se achando, né? E aí na hora, se a gente tivesse um rótulozinho ali, né, de lote, a gente veria que essas pessoas fazem todas parte do nosso lote. O que eu acho é que os relacionamentos amorosos, eles acabam sendo fonte de tanto sofrimento e de tanta angústia, porque eu acho que a gente vive no momento atual um descompasso muito grande, né? Antigamente, a gente precisava se casar. A gente precisava se casar porque a mulher não se sustentava, então ela precisava de alguém que a sustentasse. Os homens precisavam de alguém que cuidasse deles, que cuidasse da casa, que cuidasse dos filhos, que cuidasse das roupas, que fizesse comida. Com a revolução feminista, né, e eu acho que esse é um ponto muito importante, as mulheres ganharam o mercado de trabalho, né? E aí é que eu acho que as coisas começaram a mudar um pouco, porque hoje em dia as pessoas não precisam mais se casar. Naquela época, se a mulher não se casasse, não sei se vocês sabem a origem da expressão ficar pra titia, a expressão ficar pra titia vem porque, na verdade, a mulher que não se casasse, ela era sustentada ou pelo seu irmão ou pelo seu cunhado, e ela ficava a tia que tomava conta das crianças como uma retribuição pelo fato de ser sustentada por alguém que não fosse por um marido, no caso de não ter se casado. Hoje em dia a coisa não funciona dessa forma. Hoje em dia as mulheres são livres, podem trabalhar, não precisam que ninguém as sustente, já inventaram a comida congelada, já inventaram micro-ondas e a diarista, então os homens não precisam mais de uma esposa que tome conta deles. E eu acho que na hora em que a necessidade não existe mais, aí a gente tem que lidar com o nosso desejo. E o nosso desejo muda. Né? A gente pode achar que uma pessoa faz um super sentido no momento da nossa vida e no momento seguinte essa pessoa simplesmente não cabe mais na nossa vida, nos nossos planos. Eu acho que também a gente vive esse contrassenso, quando eu falo a gente, estou falando mais das mulheres, porque eu sou uma delas, então a gente é criada ouvindo os contos de fadas, né? A princesa está sempre em apuros, o príncipe sempre aparece salvando
né? A cena, geralmente enfrentando um dragão ou alguma coisa bem ameaçadora, né? Então é aquele príncipe que tem a postura paternal também. E hoje em dia, o que eu vejo por aí é que a mulherada deveria fazer aula de rapel para descer sozinha lá da torre, ao invés de ficar esperando o príncipe encantado, porque ele pode se distrair no meio do caminho. Eu tô brincando. Eu acho que os relacionamentos, eles fazem parte da nossa vida. Eu acho que viver a intimidade do lado de uma pessoa, eu acho que faz parte de um crescimento espiritual muito grande, faz parte de um amadurecimento psicológico muito grande, mas eu também vejo que por conta, talvez, dessa demanda, as pessoas, elas acabam se unindo a pessoas que talvez não façam parte tanto da energia mesmo, né? Eu acho que uma pessoa, para estar junto com a gente, ela precisa ser muito parecida com a gente, né? Não é parecida nas características pessoais, não é isso, mas eu acho que existem certos valores que ou você compartilha com essa pessoa, ou então a grande chance é das pessoas irem se perdendo ao longo do caminho. Porque eu vejo um relacionamento amoroso como duas pessoas que caminham em paralelo. Então, o problema é que a gente está sempre mudando, a gente está sempre evoluindo. E a grande maioria das vezes o que acontece é que em determinado momento as pessoas fazem assim, elas não continuam indo na mesma direção. É muito difícil você evoluir, você mudar, porque a gente está mudando o tempo todo. É muito difícil a gente evoluir, a gente mudar, e uma pessoa que esteja com a gente do nosso lado evoluir e mudar na mesma direção. E aí sim, eu acho que quanto mais próximos são os universos, maior a chance desse relacionamento dar certo. Porque eu acho que também esse conceito de dar certo é uma questão que a gente precisa talvez repensar um pouco, porque eu acho que o relacionamento dá certo enquanto ele dá certo. Eu não acho que o relacionamento precise ser para sempre, né? Para você considerar que esse relacionamento tenha dado certo. Mas eu acredito que o relacionamento possa ser para sempre, claro, eu acredito que sim. O que eu acho é que quanto mais a gente escolher uma pessoa que compartilha de determinados valores com a gente potencializa essa chance. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu acho que muito do que eu vejo por aí são escolhas sendo feitas de uma forma não tão cautelosa, né? Outro dia um amigo meu brincava comigo, falando, me perguntando, mas você conseguiria casar, né? Você conseguiria se relacionar com um parceiro, com um homem que comesse carne, né? E aí eu fiquei naquela posição de caramba, realmente é uma coisa que eu preciso pensar, porque se eu vou no mercado e quando eu passo na frente do açougue, eu faço assim pro lado, como que vai ser, né? Dividindo uma vida com essa pessoa, dividindo uma geladeira com essa pessoa, como é que seriam as nossas refeições juntos, né? Então, é um ponto. Do mesmo jeito que a questão da abertura espiritual, essa questão dessa jornada espiritual sendo vivida com essa empolgação que eu vivo a minha jornada espiritual, também acho que seria um pouco complicado me relacionar com uma pessoa que não se atentasse para essas coisas, que não se importasse com essas coisas. Então, acho que é muito importante a gente se conhecer, a gente saber, porque eu acho que no começo de relacionamento a gente se encanta muito, é muito fácil a gente se encantar e a gente num primeiro momento não se importar com determinadas características que a pessoa tem, que com o passar do tempo essas características vão ficando gritantes, e aí chega uma hora em que a gente precisa decidir se a gente muda para conseguir acompanhar a outra pessoa, ou então se o nosso caminho aí, o corredor se tornou estreito demais e aí a gente só passa sozinho nesse corredor, não cabe uma pessoa do nosso lado. Eu acho que um outro ponto importante é o motivo pelo qual as pessoas resolvem se relacionar. Eu vejo que muita gente confunde amor com sexo, amor com dependência, com obsessão. Acho que também as pessoas se relacionam muitas vezes porque elas têm medo de ficar sozinha, né? E aí, outro dia eu ouvi de uma senhora a frase mais fantástica, né? Ela falou assim: se você tem medo de ficar sozinho, você deveria pensar bem, porque você não deve ser uma boa companhia para as outras pessoas, porque se a gente não se tolera, como que a gente espera que o outro nos tolere? Então eu acho que realmente a gente decidir se relacionar precisa de uma disponibilidade interna. Eu acho que esse processo de abertura da sociedade para as questões femininas, a abertura da sexualidade, né? Isso também é uma coisa que às vezes acaba sendo
né, o tiro que sai pela culatra, porque eu vejo muitas pessoas lidando com a intimidade de uma forma muito tranquila, com a relação sexual de uma forma muito tranquila, mas na hora em que ouve o parceiro falar de sentimento se assusta, ou então na hora em que o relacionamento parece que vai dar um degrau a mais, né, um passo a mais no sentido de uma intimidade verdadeiramente sendo compartilhada, as pessoas aí elas se assustam com isso. E quando eu falo as pessoas, eu tô falando de mim também, gente. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, não, e essas coisas que eu tô falando todas se aplicam a mim também. Mas acho que são pontos que são importantes quando a gente pensa em relacionamento amoroso. Acho que, por fim, existem alguns dogmas que fazem parte aí da nossa cultura judaico-cristã, a questão da fidelidade, da lealdade. Eu acho que isso é um ponto que a gente também precisa pensar, o que é considerado, né, fidelidade, o quanto que fidelidade é mais importante do que lealdade, porque eu acho complicado a gente pensar que a pessoa se prive, né, de estar com uma outra fisicamente, porque isso constitui traição, mas ao mesmo tempo o que é mais importante, né? O quanto que a gente também consegue tolerar uma sinceridade em que a outra pessoa chegue pra gente e seja sincero e seja leal e fale, olha, eu saí, ou sei lá, em determinada situação eu conheci essa pessoa mexeu comigo e eu tô me sentindo dessa forma, eu não tô te dizendo que eu quero terminar o meu relacionamento com você, nem tô dizendo que eu queira ficar com essa outra pessoa, mas o fato é que eu tô me sentindo dessa forma e eu não conseguiria não ser sincero com você em relação a isso. Eu acho que quando existe uma clareza, né, na comunicação, eu trabalhei como terapeuta de família, de casal durante algum tempo, e eu acho que os maiores problemas são relacionados à comunicação. Então, o quanto que a gente aceita a verdade do outro, o quanto que a gente tolera a sinceridade do outro, o quanto que a gente, às vezes, não prefere uma mentira do que uma verdade, quantas vezes a gente pergunta se tá bonita ou se engordou e a pessoa responde a verdade e a gente se ofende, o quanto que a gente pensa no amor enquanto uma coisa, né, um substantivo, o amor. Né? E a gente se esquece que amar é um verbo, né? Eu acho que talvez o amor mais verdadeiro seja aquele amor que a mãe sente pelo filho e que esse filho ele pode fazer o que for de errado, que essa mãe vai continuar amando e vai continuar valorizando esse filho. Então eu acho que amor, na minha concepção, amor é muito aceitação. Então eu acho que talvez por esse ponto de vista devesse ser proibido se falar eu te amo, né? O certo deveria ser quando você se sente amado, você dizer para o outro você me ama, porque eu acho que só quem é amado sente que é amado. Só quem é amado sabe o quanto está sendo valorizado, o quanto está sendo apoiado, o quanto está sendo incentivado, porque o que mais existe por aí é o eu te amo, contanto que, né, é um amor condicional. E na minha concepção, o amor, né, é esse sentimento que integra, que unifica, que faz com que as pessoas fiquem mais bonitas, mais felizes. Esse amor, ele é incondicional. Não é porque o relacionamento acaba que o amor acaba. E eu acho que esse é o amor que eu quero pra mim e é o amor que eu acho que dura pra sempre. Eu acho que um amor baseado em ego, baseado em neurose, baseado em obsessão, muitas vezes ele tá com os dias contados e por mais que a gente sofra quando acaba, acho que o nosso eu superior ele deve ficar dando pulinhos de felicidade, porque a gente tá aqui pra gente ser a gente mesmo. E alguém que te ama, mas que pede pra você mudar, questione esse tipo de amor. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero ter correspondido às expectativas de vocês em relação a um vídeo sobre essa temática. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas o tempo é curto e a vida lá fora acontece. Então, um grande beijo para vocês todos, namastê, gratidão pela atenção de vocês e até a próxima.